Já recebeu do Senhor? Então ora comigo mais uma vez. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Já recebemos, já nos prostramos diante do Senhor, já dissemos Maranata, Maranata. Senhor, nós Te adoramos, nos rendemos diante da Tua presença, nos rendemos diante do Senhor, glorificamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, dizemos que só o Senhor é digno, só o Senhor é digno, só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, e nós Te amamos. Nesse momento, Senhor, aquieta o nosso coração para receber um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Senhor, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que possa ser transmitida da maneira que o Senhor quiser, da maneira que for do Teu agrado, Senhor. Eis aqui o Teu servo, disponível, convocado para a Tua obra, Senhor. Em nome de Jesus, usa a mim, Senhor, como servo Teu, como discípulo, embaixador do Teu reino, Senhor. Abençoa, Senhor, a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra comigo, queridos, no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Quero ler com os queridos do versículo 11 ao versículo 17. O texto que vai falar sobre o filho da viúva de Naim. Todos acharam? Amém? Amém. Vamos lá. E aconteceu que no dia seguinte, ele, Jesus, foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: não chores. Versículo 14. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam o defunto pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar, e entregou-o a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo, e correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Diga para o seu irmão que está do lado assim: tem vida para você. Tem vida para cada um de nós. Jesus é a própria vida. João capítulo 14, versículo 6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a própria vida. Nessa noite eu queria falar um pouquinho sobre vida. Esse é um texto inicialmente de morte, né? Inicialmente fala de, assim, né? Quando você olha, né? O filho da viúva de Naim, tá, o pessoal carregando vamos colocar aí entre aspas, né? Um caixão e levando esse defunto, morte. Mas hoje eu queria falar sobre vida. Jesus é a vida. Versículo 11, ele vai dizer o seguinte: que Jesus, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Alguma coisa aconteceu no dia anterior. No dia anterior, a gente lembrar um pouquinho, no dia anterior Jesus estava em Cafarnaum. No dia anterior Jesus estava com seus discípulos e uma multidão, porque uma multidão acompanhava e seguia Jesus, né? E naquela oportunidade Jesus curou a um servo de um centurião com apenas uma palavra. Jesus curou aquele servo. E na verdade eu não quero entrar especificamente nessa cura,
Mas pensar inicialmente, e aí fui fazer uma busca, não inteligência artificial, viu, pastor? Mas é bom a gente fazer uma busca, né? Histórica, geográfica, avaliar, por exemplo, qual que era a distância de Cafarnaum para onde Jesus estava nesse momento aqui. Diz assim, aconteceu no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim. Ele estava no local, Cafarnaum, onde ele curou o servo, o centurião e tal. Vocês sabem qual que é a distância? Eu fui pesquisar, falava assim, 38 quilômetros. Rapaz, 38 quilômetros, de carro é facinho, né? De carro é rapidinho, né? De carro é bem rápido, né? 38 quilômetros, assim, rapidamente eu faço toda semana 300 km para voltar, 300 para ir, 300 para voltar. Facinho de carro. Em outras referências, fala assim, até 50 quilômetros. Poxa, Jesus então caminhou 50 quilômetros de um dia para o outro. Faz sentido, pelo menos a princípio faz sentido. Era uma distância bem grande, era algo. E com Jesus ele não ia sozinho. O texto fala que iam os discípulos e ia uma grande multidão. E aí eu fico pensando em Jesus no dia anterior, ao curar o servo daquele centurião, parar e olhar assim, multidão, pessoal, vamos tocar para Naim. Aí alguém deve ter olhado assim, mas Jesus, é longe pra caramba, você quer chegar quando lá? Ah, não, quero chegar amanhã. Não, Jesus, tá de brincadeira, né, Jesus? Vamos andar mais devagar? Olha o tamanho da multidão aqui. Está vendo o tamanho da multidão? Como nós vamos caminhar esse trecho todo, de hoje para amanhã? Jesus, não, eu preciso chegar lá. Porque vamos imaginar mais uma coisinha, vamos colocar mais um pouquinho. Vem comigo, pensa um pouquinho mais, imagina um pouquinho mais, pensa na morte. O indivíduo morre, ele é enterrado no mesmo momento? Não, né? Normalmente, não vamos pensar, né? Normalmente, o indivíduo morre, né? Deu atestado de óbito, mais algumas horas, aí tem toda a papelada, tal, aí começa o velório, vai quase um dia de velório, para depois ter o enterro. Então, no dia anterior, Jesus, tem alguém precisando. Opa, tem alguém precisando lá em Naim, eu vou chegar lá amanhã. Vamos comigo. Percebe, gente? Percebe que esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com os queridos nesta noite. Jesus, ele provavelmente chegou em Naim cansado. Jesus era perfeitamente humano e perfeitamente Deus, plenamente humano, plenamente Deus. Mas assim como ele suava, assim como ele chorava, assim como ele também andava, e eu imagino que Jesus chegou em Naim cansado. Sim. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 15, vai dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. 1 Pedro 2,22 vai dizer: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Em Jesus totalmente santo, sem pecado, sem mácula, sem erro, mas ele também sentia as dores. Como humano, ele também, a sua figura humana, ele também sentia o cansaço. E é importante a gente ver, nesse primeiro ponto, eu quero destacar, que nós não temos um Deus que vive longe lá no céu, sem se importar comigo e com você. Nós temos um Deus que vive perto e dentro de você e dentro de mim. O Espírito Santo habita em mim e habita em você, e Ele conhece as suas fraquezas, conhece as minhas fraquezas, conhece as minhas necessidades, conhece as suas necessidades, conhece o que você está passando a fundo. E Jesus olhou para aquela
situação e eu preciso caminhar para Naim. Eu preciso ir, não tinha carro, não tinha avião, eu preciso ir até lá. Tem alguém precisando. E o próprio texto vai dizer que quando Jesus chegou lá, ele se compadeceu daquela mulher. Primeiro ponto que eu quero comentar com os queridos é atentar para a humanidade de Jesus. Jesus, Deus sobre a nossa vida, nosso Deus, nosso amado, aquele que também cuida de nós, aquele que zela pelas nossas vidas e conhece todas as nossas dificuldades, conhece a nossa vida por inteiro. Segundo ponto que eu quero comentar é que Jesus estava acompanhado por uma grande multidão, e essa multidão que estava com Jesus estava feliz. Olha no versículo 11 ainda: e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Por que essa multidão estava feliz? Por quê? Por causa dos grandes feitos, de todos os milagres que Jesus vinha operando, e Jesus vinha curando, e era coxo que andava, e era cego que via, e era morto que ressuscitava, e alimentava a multidão. E Jesus vinha fazendo milagres. Essa multidão, ela vinha alegre, ela vinha na perspectiva de receber de Jesus. E é interessante que no dia anterior Jesus tinha feito grandes maravilhas, tinha curado o servo do centurião apenas com uma palavra, mediante a fé daquele homem. Por que essa multidão seguia Jesus? Porque Jesus era modelo, Jesus referência. Você segue, nós seguimos modelos. Interessante que o pastor comentou há pouco sobre a questão do secularismo, e muitas vezes, quando você se dedica mais, começa a se dedicar mais ao secularismo, você começa a criar outros modelos. Isso é terrível. Nosso modelo perfeito, a nossa referência tem que ser sempre Jesus. Tem que ser sempre Jesus. Essa multidão, ela ia atrás de Jesus, e Jesus ia curando, e Jesus ia falando, ia pregando, e essa multidão ia aumentando, e essa multidão estava alegre por todos os feitos de Jesus. Jesus é a nossa referência, Jesus é o nosso modelo perfeito. Pergunta que fica para nós é: quem tem sido realmente, ou talvez não essa, mas vamos um pouquinho mais, será que Jesus tem sido modelo na nossa vida em toda e qualquer circunstância? O modelo, Jesus como modelo perfeito, aquele que tem a primazia em tudo, aquele que é primeiro lugar em tudo, aquele que é Senhor das nossas vidas. Será que a gente tem dedicado tudo realmente ao Senhor? É aquela palavra que você começa a pensar: não, Jesus, nessa área da minha vida, o Senhor. Nessa área, não, essa área aqui deixa que eu cuido. Essa deixa que eu cuido, essa o Senhor cuida, essa deixa que eu cuido. E a gente começa a fazer uma divisão daquilo que o Senhor pode governar na nossa vida e aquilo que a gente mesmo segue. E aí a gente adentra em hábitos, em atitudes que não condizem com a palavra. Jesus precisa ser o nosso modelo perfeito. Ele é o nosso modelo perfeito em tudo. Então, segundo ponto, uma multidão acompanhava Jesus, Jesus como modelo. Terceiro ponto, a vida e a morte se encontram. Veja comigo no versículo 12, diz assim: aconteceu no dia seguinte, 12, e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Talvez uma coisa interessante dessa parte é que tanto com Jesus ia uma grande multidão, quanto com o morto, com a viúva, também ia uma grande multidão. E o texto diz isso: ia uma grande multidão
no cortejo fúnebre ia uma grande multidão alegre e feliz com Jesus. De um lado, uma multidão empolgada, alegre, radiante, ansiosa pelos próximos feitos de Jesus. Eis que chegou um profeta entre nós, eis que chegou Jesus. Do outro lado, uma multidão em clima de velório, tristeza, morte, pessoas cabisbaixas. Você já passou por algum momento desse tipo? Aquela sensação, se você já chegou em algum local que você estava alegre, mas você via que aquele lugar estava em clima de velório. Ou ao contrário, muitas vezes você entrou em algum local que você estava chateado, você teve que sorrir, porque estava todo mundo sorrindo, e aí você veste aquela máscara e diz assim, faz de conta que está tudo bem, né? Gente, nós, ser humano, carne. Aqui não é anjo não, viu? Não é anjo, nenhum de nós não é anjo não, tá bom? Mas eu não sei como que você chegou a esse local. Pensa comigo, quantas vezes que você chegou a um culto como esse, acabado, triste? Alguém já aconteceu isso com você? Já? Comigo já aconteceu, talvez muitas vezes. O restante que não levantou a mão é anjo, tá certo? O restante que não levantou a mão é anjo, né? Mas você chegou naquele dia assim, nossa, acabou, assim, entreguei os pontos. E é impressionante que quando a gente louva, quando a gente engrandece o nome do nosso Deus, quando a gente é grato, quando a gente realmente adora o Senhor, quando a gente se rende ao Senhor, quando a gente diz, Senhor, cuida, porque eu não posso fazer mais nada, morreu, faz, Senhor. A gente sente o cuidado de Deus. Quando a gente fala aqui em oração, gente, oração não alguns dias atrás o Senhor falou comigo de uma forma tão simples, né? Assim, Vitor, como que você ora? Né? Parece que muitas vezes a gente quer medir Deus, ou medir o agir de Deus pela forma como a gente ora. Não, eu oro, quanto mais, se eu orar 1 hora, é um tanto, 2 horas é um tanto, 3 horas é um tanto, e precisa ser arrumadinho. Não posso orar, por exemplo, dentro do banheiro. A oração é uma conversa, e ela parte da sinceridade que você tem com Deus, da confiança que você tem em Deus, e quanto mais você ora, mais você ganha intimidade com Deus, mais você ganha em relação, em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, proximidade com Deus, para você ouvir a voz de Deus, para você ser confortado, para você receber de Deus. E quando você chega a este local de culto, de adoração, que você adora, que você ora, que você clama ao Senhor, o Senhor te renova. E é interessante que no texto diz assim, olha o que acontece. O cortejo fúnebre, ele ia saindo da cidade. O cemitério, vamos colocar cemitério, né? O local onde ele iria ser enterrado não é no meio da cidade. Tanto é que o versículo 12, no comecinho dele, diz assim, e quando chegou perto da porta da cidade, quem chegou perto da porta da cidade? Jesus. E o que Jesus vai entrando e o cortejo fúnebre vai saindo. Quer dizer, o enterro ele ocorria fora da cidade. Eu estava lembrando, essa semana que passou, semana passada eu não estive no final de semana com os irmãos, eu estava lá em Nova Andradina, na cidade onde eu trabalho, e no domingo eu acordei, e só fazendo ainda, corroborando com o que eu estou conversando com os queridos, no domingo eu acordei, eu digo, Senhor, eu preciso encher, e eu coloquei palavra para escutar, tal. Chegou no final da tarde, eu não estou em Campo Grande, mas eu vou arrumar alguma igreja aqui nessa cidade que eu vou estar. Já saí de lá renovado.
E é impressionante, para esse terceiro ponto, naquela saída da cidade, que Jesus entrando, a morte, o clima de morte, se encontra com a própria vida, que é Jesus. A figura daquela mulher que não é dita o nome dela, só fala-se viúva de Naim. Aquela mulher, por ser viúva, ela tinha perdido o marido. Mulher, naquela época, tinha muito valor? Não, valor, né? Ela na verdade, ela precisava estar casada. E aí, no momento que ela não estava casada mais, porque ela era viúva, a partir daquele momento ela começaria a confiar as suas forças, o seu sustento no seu filho. E daqui a pouco o seu filho morreu também. A vida daquela mulher estava literalmente uma tragédia, né? A vida daquela mulher, assim, ela, mulher, viúva, e agora tinha perdido seu único filho. Já havia perdido o marido e passado um sofrimento enorme. Ela não podia ter emprego e restou o seu filho. O filho morreu. Coloquei assim, era quase que o fim do poço, né? Aquele fundo do poço, né? Fim da linha. Não tinha mais saída normal, viável. Pensando normalmente, pensando em vias normais, não tinha mais solução para ela. É difícil a gente imaginar isso, que você não tem mais a quem recorrer. Não sei se você já passou, espero que não, se você já passou por uma situação parecida. Dizer assim, olha, não tem mais a quem recorrer, meu marido morreu, filho morreu, eu não tenho sustento, o que eu vou fazer? Era como se acabasse aquele velório, acabasse aquele enterro, ela ia olhar e ia dizer, o que eu vou fazer? Jesus já tinha visto isso no dia anterior. Eu vou até Naim, vou ter alguém precisando de vida lá em Naim. Quinto ponto, aquele que é a própria vida entra em ação. Veja comigo, versículo 13 e 14, diz assim: e vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora de fundo assentou-se e começou a falar. Aqui tem alguns problemas, né? Que Jesus, me perdoe, tá certo, queridos? Me perdoe, tá bom? Jesus incorreu em alguns problemas. Não, Jesus incorreu em alguns problemas, mas calma, você já vai entender. Não era correto você tocar no morto. A tradição dizia que ninguém podia tocar no morto, não, gente. Parar o enterro, parar o velório, também não podia, não. Jesus, para o velório. Chegou, tocou no esquife e levanta, ganhe vida. É interessante que Jesus, Ele é Senhor sobre a lei, Ele é Senhor sobre a morte. Aleluia. Alguém poderia ter gritado lá, com certeza alguém gritou, tenho certeza que alguém gritou, herege, prende, ele está tocando no morto. Alguém deve ter gritado, alguém deve ter murmurado, né? Alguém, né, deve ter falado lá. Pensa um pouquinho comigo. Você nem precisa fazer uma cara de triste, não precisa. Se você está mal, se você está chateado, se você está triste, se você está passando por alguma dificuldade, se você está passando por algum problema, Jesus conhece você, conhece você no mais íntimo da sua alma, Ele te conhece, Ele sabe o que você está passando. Às vezes a gente quer ser percebido, né?
Às vezes, ou a gente faz a carinha de feliz, ou a gente fica triste para que as pessoas, com todo respeito, possam olhar e dizer: nossa, eu acho que o Vitor está passando por algum problema, preciso lá falar com ele está passando por algum problema, ele está triste, está chateado, está cabisbaixo. Mas mais do que o outro, Jesus te conhece. Jesus te conhece. E Jesus chegou ali, conhecia aquela mulher e veio trazer vida. Jesus não tem prazer nas suas dores e sofrimentos. Jesus quer que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Pensa comigo, qual que é o grande chamado para cada um de nós? Vamos pensar, pensa comigo. Qual que é a grande comissão? Qual que é a grande comissão? Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e esses estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, de 18 a 20. Essa é a grande comissão. É para mim, é para você. É só para o pastor, né? Acho que é só para o pastor. Não, não é para mim, é para você, é para todos nós. Para todos nós. E dá para você pregar vida, falar de vida, se a vida realmente não está em você? Não tem como. Você vai pregar outra coisa, mas você não vai pregar Jesus. Jesus conhece as suas dores, os seus sofrimentos, as minhas dores, os meus sofrimentos, conhece a mim por inteiro, e Ele não deseja que nós fiquemos assim. Jesus olhou para aquela mulher e disse: eu vou. Ele está dizendo na palavra que Ele se compadeceu. Compaixão, amor, cuidado. Com Jesus, o que está morto ganha vida. Ganha vida. E para nós aqui hoje, é claro que nós não estamos aqui tratando da morte no sentido literal. Está todo mundo vivo fisicamente aqui, não está? Graças a Deus, né? Obviamente, está todo mundo vivo fisicamente. Mas talvez tenham áreas na sua vida que você deixou de lado e acabou desfalecendo, acabou morrendo. E Jesus sabe. Jesus sabe. E sabe também por que ela morreu. Então Jesus, quando o Espírito Santo falou ao meu coração sobre essa palavra, aquilo mexeu comigo, mas mexeu comigo de dizer assim: o que está morto na minha vida? O que está morto em mim? E Jesus sabe, e Ele vai trazer a vida. Último ponto, e depois eu quero fazer um fechamento. Versículo 16. Jesus curou. Versículo 16 diz assim: e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Pense mais um pouquinho, fica comigo, ainda não, fica só um pouquinho, diz assim, imagine a cena, está passando o cortejo fúnebre, está passando, e Jesus está entrando na cidade, e o cortejo fúnebre está saindo, e aí Jesus para tudo, e aí alguém começa a gritar: mas já está morto, já está morto. Não sei se vocês estão conseguindo me entender, mas pensa comigo. Parece que tem áreas que você já se já se deu por já morreu mesmo, sabe? Já morreu mesmo. Assim, vamos pensar até em coisas materiais. Assim, eu queria até estudar, fazer uma faculdade. Mas eu já estou tão velho. Não vou fazer não. Já morreu, já deixei para lá. Meu filho saiu de casa, não voltou mais.
mundo o pé. Nossa, é triste isso, gente. É muito triste. A sua vida com Deus. Ah, mas como que eu estou? Ah, mas eu já não tenho vida com Deus mesmo. Então eu vou me entregar a séries de Netflix. Volte-se para Deus. Aquilo que está morto ganha vida com Jesus. Jesus é a própria vida. Aleluia. Você já parou para pensar o tanto de morto? Olha isso aqui. Deus falou comigo, disse assim: o tanto de morto com quem você. Agora pense em você, né? O tanto de morto com quem você convive todos os dias. Ô, Vitor, eu não convivo com morto, não. Você convive, eu convivo. Você convive com o morto e eu convivo. É triste ver o quantitativo de pessoas neste mundão que estão mortas em delitos e pecados e carecem da libertação que só vem por meio de Cristo. E Jesus vai usar a mim e a você. Tem um bocado de morto, não sei se vocês concordam comigo. Tem um bocado de morto nesse mundo? Tem um bocado de morto. É morto andando por aí. Gente, eu entro em sala de aula, segunda noite, terça noite, quarta noite, dá em uma média de quase 100 alunos. Diz assim, rapaz, tem história de aluno que você diz assim: não é possível, está morto, tem certeza que está morto, está precisando de Jesus. E Jesus vai usar a mim e a você. Achei interessante que essa semana eu apliquei uma prova numa sala, semana passada na verdade, apliquei uma prova numa sala e junto da prova eu entreguei um papelzinho simples, uma mensagenzinha e Deus abençoe a sua vida, uma boa prova e um chocolatinho do lado. Gente, saiu da prova, já tinha um monte de aluno postando assim: nossa, que bacana, professor. Simples, né? Simples, bastante simples. Não fiz nada demais. É a minha e a sua função. Novamente, ide fazer discípulos. Então, diante da vida que estava naquele local, diante de Jesus ali, eles glorificavam a Deus, porque o morto voltou à vida. 3 pontos que eu quero fechar com vocês, para a gente deixar como entendimento nessa noite. Primeiro ponto: Deus te vê no meio da multidão. Deus sempre tem provisão, sempre tem providência para as intempéries da vida. Primeiro ponto: Deus te vê. Deus te vê em meio à multidão. Deus conhece você, Deus conhece o seu íntimo. Assim como Jesus já sabia onde ele ia, e que ele ia curar aquela mulher, que ele ia curar trazer vida àquele morto, e trazer cura sobre ela, trazer libertação, trazer vida sobre ela e sobre aquela casa. Jesus veio a você e a mim. Eu não creio num Deus ausente, eu não creio num Deus distante, eu não creio num Deus que não possa se compadecer de mim e de você. Eu não creio num Deus que ama o seu sofrimento, o meu sofrimento. Eu creio em um Deus que se move na direção de um coração quebrantado. Eu creio em um Deus que se move na direção de um coração que se volta diante dele, que se coloca diante dele. Eu creio em um Deus que traz cura, que traz restauração. Eu creio em um Deus que faz nova todas as coisas. Eu creio em um Deus que ressuscita. Amém. Eu creio em um Deus que cura aquele que está desenganado, aqueles que estão lá desenganados pelos médicos, traz libertação aos cativos, que liberta das drogas. Eu creio em um Deus que restaura casamentos. Aleluia. Eu creio em um Deus que salva o perdido. Eu creio. Você crê? Você crê nesse Deus? Você crê nesse Deus? Um Deus que cura, um Deus que traz restauração? Nós cremos. Aleluia.
Os campos estão brancos para todos nós trabalharmos em prol do reino, para que os mortos que estão lá fora, e às vezes tem alguma coisa morta dentro de nós, cuidado, precisamos nos colocar diante de Deus. Senhor, o que está morto, que assim, que eu preciso diante de Ti, está morta, minha vida com Deus está morta, minha vida espiritual, Senhor, em nome de Jesus, renova, traz vida. Senhor, meu casamento, meu Deus do céu, é só discussão, traz vida, traz renovo, traz vida. Senhor, os últimos 3 empregos que eu entrei, em 2 meses eu saí. Meu Deus, alguma coisa eu preciso mudar. Traz renovo, traz vida, Senhor, na relação de pais com filhos. Deus te vê no meio da multidão. Segundo ponto, nunca é tarde para Jesus agir. Não existe atraso no cronograma de Deus. Não tem atraso. Jesus não chega atrasado. É interessante que tinha uma longa distância. Jesus chegou até lá. Aleluia. Jesus chegou na hora certa. E tem tantos casos, né? Eu lembro de quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, né? Mas Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chegou na hora certa. Lázaro, chega aqui, sai daí, fazendo favor, pode sair. Jesus chega na hora certa. O cronograma de Deus é perfeito. E é interessante, né? Por mais que a gente bata o pé, não, Deus tem que ser para hoje, tem que ser para hoje. Deus não se move pelo seu bater de pé. Deus se move com confiança, se entregar diante dele, confiança, fé nele. E terceiro ponto, glorifique a Deus em todo tempo. Glorifique a Deus em todo tempo. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite. Nós já fomos renovados, nós já fomos abençoados com louvor, nós já fomos profundamente impactados. Eu fui impactado com tudo que aconteceu aqui nesta noite. Mas nós não estamos isentos de dificuldades. Vou falar um negócio agora, Vitor é o profeta do caos? Não, não é profeta do caos, não. Todos nós iremos morrer. Nossa, vamos? Todos nós vamos morrer. Isso aqui é corruptível. Isso aqui vai se acabar, né? Isso aqui vai se acabar. É passageiro. Em todo tempo, glorificar a Deus, render graças ao Senhor, não parar de adorar, não parar de adorar, não parar de adorar. Glorifica a Deus no tempo da abundância, glorifica a Deus também no tempo em que as coisas estiverem dando errado, mas na certeza que Deus vai. Volto a dizer, mas Deus está dando errado. Mas você acha que Deus que é Pai, você como pai agora volta e pensa comigo. Você que é pai, você gosta do seu filho sofrer? Você gosta? Não conheço nenhum pai que gosta de ver filho sofrer. Avô então, né? Avô então, misericórdia, né? Não conheço. Então quer dizer que você acha que Deus que é pai, Ele gosta de te ver sofrendo? Obviamente que não. Volte para Deus, glorifique a Deus. Senhor, eu vou colocar meu joelho no chão e o Senhor vai trazer vida. O Senhor vai trazer vida. O Senhor vai trazer vida sobre o meu casamento, o Senhor vai trazer vida sobre a minha família, o Senhor vai trazer vida sobre o meu trabalho, vai trazer vida sobre a minha vida espiritual. O Senhor vai trazer vida. A morte e a vida se encontram. Pergunto para você, o que está precisando ganhar vida nova na sua vida hoje? O que está precisando ganhar vida nova, ganhar renovo? O que está precisando ser restaurado, ser ressuscitado? Assim como Jesus trouxe vista aos cegos, fez paralítico andar, cego ver, trouxe vida aos mortos. Podemos pensar em todas as áreas da nossa vida. Será que a sua vida profissional está precisando de
um up, né? Uma renovação, ressuscitar. Ah, já larguei mão, tá dando tudo errado. Já larguei mão, já larguei mão do meu casamento, trágico, sai daqui. Faz isso não, querido, faz isso não. Faz isso não. Coloque o seu joelho no chão. Ore. Deus, o que precisa ser restaurado na minha vida? Seria o relacionamento com seus filhos? Seria o relacionamento com você mesmo? Seria o relacionamento com as suas emoções? Facilmente você fica impaciente, facilmente você fica irritado, facilmente você perde as estribeiras. Oh Deus, traz renovo, traz vida, traz vida. É interessante que a gente não pode viver de cultos em cultos, né? Sabe aquela sensação, né? Eu venho para o culto para ganhar uma dose de ânimo. Não pode ser uma dose de ânimo. Não é uma dose, isso aqui não é uma, com todo respeito, não é você chegar aqui, você vai receber um negócio que diz assim, olha, tudo isso aqui, e você vai tomar um up, né? E aí, amanhã você já... Queridos, evangelho é transformação. Aleluia. Não é algo que é passageiro. Precisa ser transformador. Muitas vezes a gente tem a sensação de vir aos cultos, às programações, quase que como algo religioso. Eu tenho que ir porque, nossa, senão vai vir, a mão de Deus vai pesar sobre a minha vida. Você vem porque você ama Deus. Aleluia. Porque você confia num Deus que é poderoso para transformar a sua e a minha vida. Um Deus que renova, um Deus que cuida, um Deus que traz vida nova sobre a minha e a sua vida. Você vem aqui para ser renovado, restaurado, mas não porque você você vai como se você estivesse pagando uma dívida. Nossa, eu peguei, fiz tudo errado a semana, agora eu vou para a igreja, que aí resolve tudo, né? Não, a sua semana, ela precisa continuar na presença de Deus, todos os dias. Aleluia. Eu coloquei assim, ó, o mundo lá fora, oferece alívios ao sofrimento. Oferece ou não oferece? Oferece. Rapaz, olha só. Aí o indivíduo está numa depressão danada. Aí o que ele faz? Ele passa o dia todo lá. Ele liga a TV. Você acha que eu vou assistir uma série aqui de umas 58 temporadas? Aí fica lá, lesado lá. Fica lá lesando o dia todo. A noite toda, vira a noite. É uma dose, né? Uma dose para o seu sofrimento. Para amenizar o seu sofrimento. O evangelho não é isso, queridos. O mundo te oferece algumas coisas momentâneas e falsas. Sexo, drogas, bebidas, mentiras, tantas outras coisas que o mundo te oferece a mim, oferece a você, a todos nós. Isso é passageiro, isso não vai te trazer vida, isso não vai transformar a sua vida. Isaías 61, versículo 1. Ler alguns textos aqui para terminar. 61, versículo 1. Eu li esse versículo hoje cedo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos. Para todos nós. Novamente, grande comissão para todos nós. Restaurados, renovados, vida nova. João 14,6 vai dizer: Jesus é o caminho, a verdade e a vida.
Pergunta final: você tem anestesiado aquilo que está morto na sua vida? Não? Tá? Não, está tudo certo. Bom, graças a Deus. Se está tudo certo, graças a Deus. Mas será que não tem algo que precisa ser restaurado, que precisa ser renovado, que precisa ganhar vida nova? Coloque o seu joelho no chão todos os dias. Senhor, eu vou honrar ao Senhor. Glorifico o teu nome através da minha vida. Porque para que eu possa pregar, para que eu possa cumprir o chamado que é para mim. Novamente, Jesus é modelo. Você e eu, nós precisamos ser modelo para o mundo que está lá fora. Quando eu vou lá fora, as pessoas precisam ver o professor Vitor, o homem Vitor, a pessoa que está ali, o discípulo de Jesus, assim como eu, você também. E se tiver alguma coisa que está morto, rapaz, o mundo vai ver. Eu disse, rapaz, olha só, rapaz, olha, está pregando, mas rapaz, no trabalho é mentira em cima de mentira. Nossa, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. Qual que é o modelo que você está propondo, que você está mostrando? Nós precisamos mostrar vida de Jesus. Guarde os 3 pontos para fechar. Deus te vê no meio da multidão, Ele te conhece a você por inteiro. Nunca é tarde para Jesus agir. Jesus age sobre a minha e sobre a sua vida, trazendo vida, trazendo renovo, curando, restaurando. E último ponto, glorifica. Não esqueça, glorifica Deus em tudo. Adore ao Senhor em tudo. Adore ao Senhor em todo o tempo. Está passando por dificuldade? Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Deus não deseja que você esteja em sofrimento. Não é desejo de Deus o seu servo sofrer, o seu discípulo sofrer. Até porque você e eu somos embaixadores do reino para pregar a palavra de Deus. Amém? Amém. Você recebe essa palavra com muito amor e com muito carinho. Deus tocou isso no meu coração, falou: Vitor, parece que muitas vezes nós estamos falando em maturidade, mas para nós sermos maduros, nós sermos maduros, mais espirituais, menos carnais, pregar a palavra, o Senhor precisa promover uma obra em nós. Pastor Lucas pregou aqui algumas semanas atrás pensando naquela música sobre a reforma. Será que não existem áreas da nossa vida que o Senhor precisa fazer realmente uma reforma mesmo? Não que seja algo que eu esteja caminhando muitas vezes para a morte, mas muitas vezes está me fazendo afastar daquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Que nós possamos pensar nisso, orar. Deus, renova, restaura, Deus, traz nova vida. Fica de pé, eu quero orar. Vamos orar juntos sobre isso.